Torcida Tricolor, duas notícias muito importantes aqui nessa segunda-feira para você ficar muito bem informado, porque tem declaração importante do Paulo Angione, também tem uma informação muito interessante sobre uma joia do Fluminense, aí um jogador para a gente ficar de olho para 2023, né? Estamos aí começando a última semana da temporada, já que tem jogo quarta-feira contra o Goiás, domingo tem jogo contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança, e aí encerra o Brasileirão, a gente pode dar a temporada como encerrado os esforços aí, o foco nosso, da diretoria, enfim, de todo mundo, vai ficar concentrado, claro, em assistir a Copa do Mundo, óbvio, mas também em 2023, em pensar o nosso planejamento, entender o que o Fluminense vai fazer e como o Fluminense vai se portar. Essas duas notícias são muito importantes também, visando a próxima temporada. Eu vou comentar tudo aqui com vocês, trazer a informação, debater aqui com vocês nesse vídeo, tá? Então fica comigo aqui até o final e ó, já vem aqui embaixo do vídeo e deixa o joia, tem um botão do joinha aí, aperta o like aí, isso dá uma moral absurda, ajuda muito a gente que produz conteúdo diariamente aqui no YouTube para você, tricolor, ficar muito bem informado, compilando e trazendo as principais notícias, análises, debates, lives, tudo o que for de mais relevante e importante sobre o Fluminense para você, tricolor, fica sabendo de tudo, claro, tá? Vamos lá, galera, vamos começar, né, falando sobre Alexander, né? Alexander, volante da base do Fluminense, fez sua estreia no time profissional no sábado. Não sei se a galera viu, não é o foco desse vídeo, mas a mãe dele fez um post no Instagram, emocionadíssima, feliz demais, né? Pela oportunidade que o garoto teve, né? De finalmente estrear aí como profissional do Fluminense, o Alexander que está no clube desde pequenininho, né? Um relato muito bonito, muito bacana, né? E é um jogador visto com muito carinho, né? Nas categorias base do Fluminense por quem acompanha, tá? O clube e principalmente Xerém, tá? É um volante canhoto com muito refino técnico, mas que entrou contra o São Paulo, fez sua estreia no time profissional como lateral esquerdo, nenhum dos seus primeiros toques na bola. Já mostrou personalidade para arriscar de longe. O goleiro Felipe Alves soltou a bola no pé do Germancano, que empatou o placar para o Fluminense. Então, assim, Alexander podemos dizer que foi crucial, tá? Na virada do Fluminense contra o São Paulo no último sábado, tá? Falei, né, que ele entrou improvisado na lateral esquerda, mas essa informação, inclusive, eu descobri, tá? Não sabia. Não sei se vocês que estão assistindo aqui agora já ouviram, já leram sobre isso, ou já acompanhavam e sabiam, mas o Alexander, na verdade, não sei se a gente pode usar o termo de origem, né? Mas ele era lateral esquerdo, ele chegou no Fluminense como lateral esquerdo, tá? Canhoto, com muita técnica, foi jogado para o meio de campo justamente por isso, qualidade do passe, domínio, etc e tal, mas ele era lateral esquerdo de origem, Fernando Diniz utilizou ele na posição, né? Deu certo contra o São Paulo, confesso que assim, a partir do momento que eu soube que ele entrou, né, porque, enfim, naquela hora ali, muita gente nem sabia que ele tinha entrado, achou que era o Cristiano ainda, achei até que era o Marcos Pedro, que estava ali relacionado, né, pela primeira vez, que tinha entrado, mas não era, foi o Alexander pela esquerda, é uma escolha, assim, bem estranha do Fernando Diniz, né, em primeiro momento, botar um moleque volante para fazer sua estreia como lateral esquerdo, mas acho que isso justificou, né, pelo São Paulo estar com o Reinaldo, que lateral esquerdo, né, improvisado na ala direita, também tinha o Igor Gomes, não tinha ninguém muito que faça jogada de linha de fundo, né, então o Alexander ali como um volante, atuando pela posição, foi suficiente ali para cobrir os espaços e mostrou qualidade, né, com a bola no pé. E é sobre isso, tá, que eu quero falar aqui. Vou jogar na tela aqui uns números que o Fluminense Stuff levantou sobre o jogador na partida contra o São Paulo, né? Ele fez 45 minutos como titular, tá? Eu vou jogar aqui na tela para vocês verem, ó. 28 toques na bola, acertou 16 dos 18 passes que tentou, ganhou 2 dos 7 duelos, acertou uma das 2 bolas longas, uma finalização no alvo, que foi a do gol do Germancano, fez 2 faltas, conseguiu 2 interceptações, um desarme e sofreu uma falta. Foi o pivô da expulsão do jogador de São Paulo, que eu confesso que eu não lembro quem foi que foi expulso, mas eu lembro. Foi o Rafinha, é verdade, Rafinha. O Alexander foi o pivô, tá, da expulsão do Rafinha na partida, o que deu tranquilidade pro Fluminense, já estava 3-1, é verdade, mas deu mais tranquilidade na partida. Alexander, então, aparecendo muito bem, né? É um jogador que a gente está de muito olho aí para 2023, né? É um dos jogadores que deve estar subir da base para 2023. Volante, joga ali na posição do André, mas já mostrou versatilidade, também pode jogar como lateral esquerdo, como segundo volante, né? E o André podendo ser negociado, ou até a escassez da posição, né? A gente já sabe que o Wellington sai, Felipe Melo não consegue se firmar, entra muito pela zaga, mas enfim, tem a questão da idade, tem a questão física. O Alexander deve ter muito mais chance em 2023
olho nesse garoto, porque potencial ele tem de sobra. E falando em 23, não vou falar de 2023, ou melhor, vou, mas não diretamente, eu vou falar do Sub-23, né? Projeto Sub-23. Paulo Angione, né, que é o idealizador do projeto, grande defensor dele lá dentro do Fluminense, falou, né, deu entrevista ao GE. O Paulo Angione é um homem de poucas palavras, né, aparece muito pouco, não gosta de mídia, né, age nas sombras o Paulo Angione, mas apareceu ao GE, falou de diversas coisas, fiz um vídeo, foi ao ar ontem aí, falando sobre a situação do John Kennedy e do Arthur, tá? Paulo Angione também falou, e agora ele falou sobre o projeto Sub-23, tá? Paulo Angione mais uma vez faz uma defesa e declara que o projeto Sub-23 é interessante sim e que é melhor o Fluminense manter um jogador no Sub-23 do que emprestar para outra equipe. Eu vou abrir aspas aqui para o que o Paulo Angione falou. Isso motivou também, não tenha dúvida. Aí você empresta pagando salário e ele vai para clubes que talvez não dê oportunidade deles performarem como deveriam. E aqui não, a gente consegue performar ele mais com mais frequência e eficácia, tá? Vale lembrar aqui, a Netflix traz essa lembrança para a gente, que em 3 anos de projeto, o Fluminense foi 2 vezes semifinalista e uma vez eliminado na primeira fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, tá? Aí vamos lá, cara, vamos debater aqui essa alegação, tá, do Paulo Angione, porque ele diz que é mais interessante você manter um jogador do Fluminense no 23, como é o caso do Alexander, fez várias partidas no 23 esse ano, do que emprestar para outro clube, tá? Vamos lá, vou começar aqui tentando expor e pensar os argumentos pró Sub-23, tá? Os argumentos do lado do Paulo Angione. De fato, por exemplo, o Alexander jogou contra o São Paulo. Se ele tivesse emprestado, tivesse sido emprestado como o Wallace, por exemplo, ele não poderia ter chance, não poderia ter oportunidade, não poderia jogar, porque estaria em outro clube, não conseguiria estar na partida. Então, estar no Sub-23 permite essa flexibilidade do jogador, se necessário, ser alçado ao time profissional para atuar. Outro ponto positivo que eu vejo, tá, sobre os olhos ali da comissão técnica do Fluminense no dia a dia, estão vendo direitinho como é que ele treina, como é que ele tá, enfim, esse tipo de coisa. Quando ele tá num outro clube, mesmo que exista, né, essa observação, não dá para ser tão boa quanto quando o jogador tá no clube. Por outro lado, cara, para mim a questão principal, tá, que me faz questionar bastante aí o Sub-23 é a questão competitividade, tá? Um jogador de, vamos lá, até 23 anos, mas vamos botar aí, porque vários jogadores do Sub-20 do Fluminense passam direto e vão para o Sub-23. É o caso do Arthurzinho, por exemplo, como eu falei no vídeo passado, vai jogar ano que vem no Sub-23, né? Teria a idade de Sub-20, poderia estar atuando no Sub-20, vai estar no Sub-23. Esses jogadores, cara, precisam de rodagem, precisam de sequência. Muito por isso, clubes em geral, o Fluminense já fez isso há muito tempo, emprestam o atleta. E aí eu concordo com o Paulo Angione quando ele fala, pô, é um problema, né? Quando você empresta o jogador, ele não atua. Aconteceu com o Wallace no CRB, o próprio Gustavo Apes acabou até retornando, atuou ali na reta final do Brasileirão de Aspirantes. Enfim, vários outros casos de jogadores que são emprestados e não conseguem atuar. Beleza, isso aí é um ponto. Só que o Sub-23 não tem nem calendário direito. Vamos falar a verdade, português claro aqui. Não tem nem calendário direito. Esse Brasileirão de Aspirantes, ano passado, ninguém nem sabia se ia ter ou não. Aí teve. São poucos clubes grandes com equipes ali. Então, assim, vamos falar português, claro, qual é a competitividade que um jogador vai ter atuando contra o Sub-23 do Juventude, do Vila Nova, do, sei lá, do Cuiabá? É um nível muito baixo, entendeu? Assim, é mais interessante você ter um jogador rodando, né, e atuando em Série A e Série B, talvez até numa Série C, tá? Do que no Sub-23. Mas, claro, existe essa questão da utilização. E assim, aí eu não sei, né? Não trabalho com futebol, não sei quais são as nuances aí de um contrato, mas será que não é possível o Fluminense se amarrar num contrato que o jogador vai ser aproveitado, vai ser utilizado? Se ele não for, que ele volte, né, em momentos que o Fluminense possa reaproveitar o jogador ou reemprestar? Assim, isso aí é uma coisa que acho que o Fluminense poderia pensar também. Pensar 2 vezes antes de prestar o jogador, não é só emprestar, né? É olhar, pô, esse time aqui, ele tem um perfil de trabalhar jovens. O treinador que está ali no comando, claro que é muito volátil, né? Principalmente aqui no Brasil, os times trocam de técnico muito fácil, mas esse treinador, ele costuma dar chance aos garotos da base, a jogadores mais jovens. Isso aí o Fluminense tem que estudar e pensar um pouquinho mais antes de emprestar. Por exemplo, o Fluminense adora emprestar jogador para o CRB. Prestou 2 agora que não foram aproveitados. Próximo ano, quando o CRB vier fazer proposta aqui para algum jogador, e vai fazer, pensa 2 vezes antes de prestar, porque é um clube que pega o jogador emprestado e não aproveita. Então, assim, eu acho que dá para tentar chegar num acordo, uma questão melhor, faz uma parceria com algum clube que você sabe que vai utilizar os jogadores, né? Você tem uma parceria institucional aí, como não necessariamente um Samorim, né? Mas os caras que iam pro Samorim jogavam, pelo menos. O nível era uma bosta
lá, beleza, mas jogavam. Mas uma parceria com um clube da Série B ou da Série C, um clube com condições financeiras precárias, você manda os jogadores para lá, eles jogam, tem uma rodagem. Acho que isso aí seria importante mais até do que ficar no Sub-23, tá? E o movimento que eu vejo é isso, o movimento como do Alexander, se der certo, explodir, ó, fruto do 23, como tentaram fazer com o Martinelli, vai ser com o Arthurzinho também. Botam jogadores de idade sub-20 no sub-23, né, para queimar essa etapa, e o sub-23, então, em vez de ser aquela categoria para jogadores que estouraram a idade do 20, mas que não estão prontos para o profissional, tá botando todo mundo lá, né? O cara vai estar ali na categoria sub-20, já tá querendo ficar pronto para subir, eles botam no 23, joga ali 6 meses, um ano, e aí quando subir, olha, é o fruto do projeto sub-23. Enfim, não me convence muito, tá? Mas para mim já melhorou bastante o Fluminense não ficar indo contratar no mercado jogadores assim de qualidade bem questionável, né? Para o projeto sub-23, né? 2021 aconteceu muito isso, 2022 já não aconteceu tanto. Só de ter parado eu já acho um grande alívio, tá? Mas é isso, Paulo Angione deu essa declaração que é melhor manter o jogador no 23 do que emprestar. Eu quero saber a sua opinião. Confiante em Alexander? Acha que o Alexander tem que aparecer nesses dois últimos jogos? Acha que vai ser muito útil em 2023? Deixe seu comentário aqui. Também fala sua opinião sobre o Projeto 23, sobre a declaração do Angione. É melhor emprestar? É melhor manter? Qual é a melhor gestão para os jovens da base do Fluminense? Corre aí nos comentários e deixa a sua opinião. E quando você correr lá, você vai ver um comentário fixado que tem um link. Cara, não ignora isso, é um conselho que eu te dou, porque nesse link aqui tem a vitrine da Central Fluminense lá na Centauro. A gente é parceiro da Centauro e a gente separou os principais produtos do Fluminense que estão em promoção lá na Centauro. Mês de novembro tem Black Friday, tem muita promoção. Então, assim, dá uma olhadinha lá, dá uma espiada, porque tem coisa boa. Essa camisa aqui que eu tô usando, por exemplo, tava saindo tamanho P por 184 e tamanho M e G por R$ 199. Dá uma olhada, tem muita coisa boa lá. Eu, se fosse você, conferia e não ficaria no arrependimento. Tem o cupom Central 10 também para você pegar 10% de desconto, tá bom? Nos produtos que você comprar lá na Centauro. Valeu? Ó, é isso. Trouxe as duas informações que eu queria trazer nesse vídeo. Reforço o convite. Deixe sua opinião no comentário aí. Vamos trocar essa ideia sobre o Fluminense. Valeu? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.